Irmãos, abrissem as suas Bíblias em Lamentações 3, versículo 21. Lamentações 3, versículo 21. Amém? Lamentações 3, versículo 21. Lamentações, o choro do profeta Jeremias, né? A Bíblia diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são uma causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, no nosso coração. Amém? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Os irmãos podem sentar. Você quer trazer à memória o que pode dar esperança para a sua vida? Como que é isso? Como que acontece isso, né? Eu quero falar de alguns símbolos que nós temos, que Deus, Ele usa para sinalizar na nossa vida que Ele é Deus fiel, Ele é Deus que está conosco, né? Um dos símbolos que nós temos é a Santa Ceia, né? Quando nós colocamos a mesa da Santa Ceia, domingo que vem é domingo de Santa Ceia, por que o Senhor deixou isso instituído? Como um memorial, para que a gente pudesse celebrar e lembrar, uma coisa que fica gravado na nossa mente, no nosso coração, o que o Senhor fez, né? É um memorial. Os símbolos outros símbolos que nós usamos, né? A cruz e outros símbolos que nós usamos também são maneiras que Deus usa para sinalizar, né, quem Ele é e o que Ele tem feito nas nossas vidas. Nas minhas memórias, né, de infância, eu lembro de como que era celebrado o Natal lá em Barbacena. Não é Barbacena, Gibi. Né? Quando eu era criança, agora eu sou mocinha, eu lembro como eram celebrados os natais, e isso é memória, né? As coisas diferentes que eram feitas, as bolachas confeitadas, os cookies, né? As coisas que a minha mãe fazia, que a minha avó ensinava, que se fazia em família para celebrar o Natal. Eu fui crescendo e eu também coloquei isso na minha casa. Eu também tinha esse sonho, a Mariana lá atrás dizendo que sim, verdade. De continuar celebrando isso, né? E aos poucos eu fui ganhando assim, objetos de decoração que remetem ao Natal. A gente vê, né? Aqui a tia Neuci, ela é fã disso, né? A gente vê pela decoração. E eu sempre tornei isso uma alegria na minha casa, montar, né, a árvore de Natal, enfeitar a casa. E todos os anos eu gosto de comprar ou ganhar alguma coisa do Natal, porque é uma coisa mais que eu lembro que Jesus, né, nasceu. Que eu decoro a minha casa porque isso me remete à alegria, me remete à família, a lembranças boas que eu tive. E eu confesso que esse ano eu tive dificuldade de tirar minha árvore de Natal.
de dentro dos meus guardados com os meus enfeites. Um ano tão difícil, né? Um ano muito difícil. Se eu perguntar aqui como que foi o seu ano, né? Você vai dizer que foi um ano de lutas, um ano que parece que não termina mais e por aí vai. E eu falei, Deus, né? Como que o mundo vai comemorar o Natal? E o Senhor sinalizava dentro de mim esse texto. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E uma memória que o Senhor me trazia foi a véspera do Natal de 2014, o dia que a minha família se desfez, foi o dia da separação, véspera de um Natal de 2014. Eu ainda não tinha montado a minha árvore de Natal e o meu irmão veio de Curitiba, mandado pela minha mãe, para nos levar para ficar lá porque eu estava muito triste. Situação muito difícil. E aí eu lembro que o meu irmão queria levar a gente já logo de madrugada e eu não quis. E eu montei a minha árvore de Natal. Eu lembro que eu disse assim, eu vou montar minha árvore de Natal, porque ninguém nessa vida vai tirar o brilho de Jesus da minha vida. Ninguém nessa vida vai tirar o que Jesus é. Ninguém nessa vida vai apagar a luz de Cristo no meu coração. Por mais difícil que foram os dias seguintes e os próximos anos que muita gente acompanhou, eu fiquei com essa imagem gravada e a Mariana ainda era pequena e ela abraçou a árvore, né? A árvore não era tão grande, ela abraçou a árvore e tem fotos com ela abraçada naquela árvore. Eu deixei minha árvore montada, minha casa arrumada de Natal e fui para minha mãe. E quando eu voltei, eu fiz como todos os outros anos, eu continuei com a minha casa de Natal, porque dentro do meu coração o Senhor sinalizava, ninguém vai apagar o brilho da luz de Cristo dentro do seu coração. E esse ano não tem sido fácil. A gente terminou o ano passado, a gente disse que ano, e a gente nem bem começou o ano de 2020, né? E a gente, meu Deus, né? Saudade de 2019. E esse ano muitas coisas difíceis aconteceram. Comigo, na minha família e com o mundo. Não é verdade? E a gente passou por várias épocas aí que a gente também usa símbolos, que a gente também faz celebrações, que a gente também faz ornamentações e tudo. Né? E foi difícil a gente saber como a gente ia comemorar Páscoa, como a gente ia comemorar Dia dos Pais, como a gente ia comemorar Dia das Mães, Dia do avô, da avó, né? Pentecostes e por aí vai. Como que a gente ia fazer isso? Né? O Dia de Ação de Graças, que também é uma coisa que na minha família, por a gente ser cristão, né? A gente sempre fazia menção, mesmo se a gente não fizesse, aquele jantar, aquela coisa toda, a gente sempre tinha a memória do Dia de Ação de Graças, como nós vamos celebrar, como nós vamos fazer celebração de ação de graças nesse ano difícil. E o Senhor trazendo à minha memória essa força, que é isso que Jesus é. Ele vai construindo através da história, ele vai se manifestando através da história, uma maneira de aquecer o nosso coração e nos dar esperança. E advento é isso. Nós esperamos o fim do ano e o virada do ano para começar o ano novo. Você sabe quando que começa o ano do cristão, o ano litúrgico, o calendário cristão? Começa hoje.
no primeiro domingo do Advento. O que é o Advento? O Advento é a espera, é a expectativa que o nosso coração tem da espera de algo bom, a espera, a expectativa de um acontecimento. E o grande acontecimento do Advento do calendário cristão é o nascimento de Jesus. Então, o ano do calendário começa hoje. E aí a gente tem alguns símbolos, A coroa do Advento, que é... Aqui não está muito círculo, Mas ela é circular, verde, porque o círculo, ele tem o significado de ser infinito, o amor de Deus por nós, infinito. Temos as 5 velas, que cada vela representa um domingo do Advento, e a vela do meio, dia do Natal, o dia que a luz realmente brilhou, Jesus. As velas significam a luz que ilumina a escuridão, a luz do Senhor que cada domingo vai se acendendo, uma que aos poucos vai chegando a luz do mundo, aos poucos vai chegando a luz que ilumina a escuridão, aquela luz que não deixa se apagar a nossa esperança, que vai preparando o nosso coração para o nascimento do Senhor, para o nascimento da esperança e de tudo. Mas eu fiquei pensando em algumas coisas e eu fiquei meio perdida, e eu dobrei meus joelhos e disse: Senhor, eu não estou entendendo muito bem o que o Senhor quer falar para nós. E aí eu comecei a escrever sobre o que o Senhor estava ministrando no meu coração, e o Senhor ministrou várias coisas, Então são as 4 semanas antes do Natal, começa hoje e termina no dia 24, que a gente acende a 4ª vela, e depois no dia do Natal a 5ª. O início do ano litúrgico começa com o tempo do Advento, que abrange as 4 semanas antes do Natal, que é a vinda de Jesus. O Advento ele tem 2 funções básicas, Primeiro é recordar a primeira vinda de Jesus, do Emanuel, do Deus conosco, do Jesus bebê encarnado, a expectativa da esperança, E o segundo é de nos preparar para a sua vinda definitiva, que é quando Jesus virá buscar a sua igreja, a segunda vinda, a volta gloriosa de Jesus Cristo. Na abertura do culto, a Manu usou o texto de Isaías 64:4, que diz que Deus trabalha para os que nele esperam, para aqueles que colocam no Senhor a sua esperança. Deus trabalha na história, se você for ver, Deus trabalha na história da humanidade, focando, sinalizando para o nascimento da luz do mundo, que não mais iria brilhar fora, mas dentro, para morar dentro de nós, para fazer morada dentro de nós, para tabernacular no nosso coração, Se a gente voltar um pouquinho em Isaías 7, a gente vai ver 7:14. Do versículo 10 ao versículo 16, o profeta Isaías ele faz uma pausa, no que estava acontecendo, e dá uma profecia. Essa profecia aqui, do capítulo 7, dos versículos 10 ao 16, é mais ou menos 740 a 700 antes de Cristo. Essa profecia aqui está falando sobre Jesus. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo, através do profeta Isaías: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta Isaías:
Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também o meu Deus? Ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. 700 anos antes de Cristo, o Senhor fez uma pausa no tempo e lançou esta palavra, aquecendo o coração, trabalhando na história da humanidade o sinal da vinda de Jesus. Quantas coisas nós podemos identificar na nossa vida, na nossa história, a sinalização da luz do Senhor, a sinalização de Deus, que Jesus quer nascer no nosso coração, que a luz quer brilhar na escuridão, que o Senhor é aquele que vem trazer esperança, né? Jesus, ele é tudo menos o que julga, o que condena, o que aponta o dedo. Jesus é tudo menos o preconceito. Ele é desprovido da maldade humana. Ele é desprovido da humanidade corrompida. Jesus sinaliza a sua presença nas nossas vidas. Jesus é o prenúncio da esperança e das boas novas. Por que eu arrumei a casa, então? Por que eu arrumei a casa? O meu coração estava sem esperança, eu estava desprovida de vontade de celebrar, porque eu não via motivos por causa dos problemas pessoais e por causa da questão do mundo. E o Senhor traz à memória essas histórias. E quando eu estava de joelhos ontem, orando ao Senhor e dizendo: Deus, arruma minhas ideias, porque eu não estou conseguindo entender o que eu vou ministrar, o Senhor me fez lembrar daquele 2014, véspera de Natal, que eu montei a árvore, e ele disse que arrumar a casa para o Natal é esperança, é esperar, é crer contra a esperança. É uma atitude antes, é se adiantar. É uma atitude que eu crio expectativa no meu coração. É uma atitude, isso é advento, de preparar o berço, de preparar a caminha de Jesus, de preparar um enxoval antes, de teimar contra a desesperança e dizer: Jesus, eu estou contigo, mesmo em frangalhos por dentro, eu estou preparando, eu estou arrumando, pode nascer, pode habitar aqui, pode vir fazer morada. Quando a gente, nossa, Deus deixou isso muito claro para o meu coração, porque assim, sempre fiz, sempre celebrei, sempre amei, sempre achei, sabe, assim, maior alegria é celebrar essa época do ano para mim. Mas eu não tinha entendido o que significava tudo isso. E o porquê, sabe? O advento, eu ensino sobre o advento. A pastora pediu para eu preparar uma aula para dar no segundo domingo na escola dominical sobre o advento. Falou assim: você é boa nisso. Falei: Jesus, eu ensino sobre o advento há muito tempo, mas nunca o Senhor tinha ministrado tão lindo dentro do meu coração isso. Que quando nós começamos o nosso ano,
nós não começamos o dia 1º de janeiro e não terminamos o dia 31, né, de dezembro para começar o dia 1º. Que nós começamos antes e que isso é preparar o berço, é preparar a caminha. Quando a gente prepara a nossa casa, quando a gente coloca, né, os símbolos na igreja, quando a gente ornamenta, nessa época a gente está preparando a nossa casa para que o Jesus possa nascer. É o enxoval do neném que vai nascer, né? É você dizer assim: meu coração está arrumado, está pronto, Senhor. Pode fazer morada, pode continuar aqui. É o memorial. E aí hoje de manhã teve um batismo de um bebê aqui. E eu assisti, né, online o batismo do bebê. E a hora que eu vi, né, aquela cena toda, o Senhor ministrou meu coração. Tá vendo o que significa o batismo de um bebê? É a vida que nasce, é a vida que se renova, é a esperança de dias melhores, é a esperança de vida. Pode batizar um bebê em meio à pandemia? Pode. Pode sinalizar o reino de Deus? Pode, sim, e deve ser feito, né? Atestando a nossa fé. Os preparativos, eu fui imaginando os preparativos para o batismo do bebê. O bebê estava tão lindo, né? A família toda tão ali bonito, né? Então, o início do nosso ano litúrgico inicia com o anúncio da esperança da vida nova, da nova vida com o nascimento de Jesus. O nosso coração se enche com o novo do Senhor, com uma expectativa do novo, do nascimento de Jesus que renova a esperança. Isso é advento. É a esperança que nasce e renasce todos os dias. É a luz de Cristo que nasce e renasce todos os dias no nosso coração, na nossa mente. Amém? Jesus, ele quer encontrar o nosso coração, que é o berço, arrumado, preparado, na expectativa dele nascer, na expectativa dele habitar, porque antes de Jesus, eram armados tabernáculos, né? E a presença de Deus descia sobre. Deus, ele tabernaculava no meio do seu povo e ele se ausentava. Com o nascimento de Jesus, Deus tabernaculou na humanidade de uma vez por todas, para nunca mais ser tirado. Para nunca mais ser tirado. Então, que o Senhor possa encontrar o nosso coração com expectativa. Que você possa, se você ainda não fez, colocar a sua toalhinha de Natal. Se você tem algum arranjo, alguma árvore, que você possa fazer isso e dizer: Senhor, esse é o símbolo do meu coração que está preparado para o Senhor tabernacular, para o Senhor brilhar aqui, para o Senhor nascer, para o Senhor viver e para o Senhor morar aqui. Alguns acontecimentos sinalizaram o meu coração com respeito a esse tempo de preparativos para o Natal. O texto de Lamentações, né? Quero trazer à memória o que me dá esperança. O segundo, né? A árvore montada em tempos difíceis, que é você se antecipar, atitude antecipada por expectativas de dias melhores, por manter acesa a luz, a chama no coração, de que ninguém vai tirar o brilho de Jesus do seu coração.
por que eu arrumei a casa? Lembrança física na memória de que ninguém vai tirar o brilho de Jesus da minha vida. E se a gente passou por tempos difíceis, e se a gente passa por tempos difíceis que nos tiram a vontade de fazer uma celebração, de fazer um jantar de celebração de ação de graças, que faz com que a gente não tenha vontade de amar a nossa árvore de Natal. Olha para a história do nascimento de Jesus. Olha o que tentaram fazer com a família e com Jesus para que ele não nascesse. Presta atenção no que tentaram fazer. Até um decreto de matar crianças de 2 anos de idade para baixo houve uma matança. Olha o que aconteceu na face da terra para impedir que Jesus reinasse, Jesus brilhasse. Deus mostrou, Deus falou isso no meu coração. Eu falei: Senhor, o Senhor me perdoa. Eu quero celebrar. Eu já tinha arrumado a minha casa, tá? Minha casa está arrumada e hoje ela é muito mais significativa aqui dentro do que fora, né? O batismo de hoje de manhã é outro sinal, né, de que o Senhor se renova através de uma vida que está sendo colocada, apresentada e consagrada a Ele. Deus, ele sinaliza através dos tempos, porque as profecias, né, o profeta Isaías e o profeta Jeremias, eles viveram, o profeta Isaías 740, 700 a.C., e Jeremias 626 a 580 a.C., e o Senhor já falava e preparava o coração para que um dos maiores acontecimentos da nossa vida e da nossa história acontecesse, viesse a existir. Sinalizava para a luz do mundo. Tempo de expectativa até a espera do nascimento do prenúncio de Cristo. Que começa, o prenúncio de Cristo começa com a história de Zacarias e Isabel, lá em Lucas 1. Se vocês quiserem abrir. Evangelho de Lucas, capítulo 1. O Senhor vem sinalizando, o Senhor deu profecias, né? E o Senhor vem sinalizando. E começa com o anúncio do nascimento de João Batista. E quem que é João Batista? Filho de Zacarias e Isabel, que são velhos, já avançados em idades, não têm filhos, ela é estéril. E ele é primo mais velho de Jesus. Ele é alguns meses mais velho que Jesus, né? Então, no capítulo 1, dos versículos 5 ao 25, vai contar a história do nascimento de João Batista, de como o Senhor fez o nascimento, né, do João Batista. No versículo 5 diz que a Isabel ela era das filhas de Arão, né? Então, descendentes de sacerdotes, eles eram justos diante do Senhor, irrepreensíveis e não tinham filhos. João Batista era sacerdote, justo e irrepreensível, e ele vai exercer o seu turno na igreja, né? No templo, de entrar lá no altar, no Santo do Santo, tinha que entrar lá todo protegido e tinha que entrava com a cordinha amarrada, né? Ninguém podia entrar lá se não fosse purificado, para fazer o serviço lá dentro, né? Manter as chamas acesas, a luz acesa e trocar os pães e tudo lá dentro do altar. E aí, ele estando lá, né? O que acontece com ele? Um anjo aparece e ele ficou com medo, porque se o sacerdote entrasse lá no altar em pecado, sem ter feito, né, toda a expiação, todo o processo de purificação e tudo, ele caía durinho, ele caía morto. A cordinha na cintura era para puxar ele de lá, porque quem entrasse lá também para tirar um morto também morria, né? Então, o anjo aparece, ele fica com medo, daí ele diz: não temas.
porque a tua oração foi ouvida e a tua mulher, a sua mulher dará à luz um filho e ele se chamará João. Você vai pôr o nome nele de João. E em ti vai ter muito prazer e alegria, e muitos regozijarão com seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno, né? Já no ventre materno. Nós vemos aqui a expectativa versus realidade. Qual era a realidade deles? Velhos, já tinham perdido a esperança de ter filhos. Não tinha mais esperança, porque ele ainda fala, né? Como que isso vai acontecer? Zacarias fala, como que isso vai acontecer, né? Se eles já são velhos e a esposa avançada em idade, né? E tudo estéril. E o anjo diz que ao seu tempo vai acontecer, né? E aí, porque ele duvidou, ele ficou mudinho também, mas aconteceu. A Isabel, ela engravidou, né? E ela diz lá no versículo 24, passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Eu não entendia porque que a Isabel ficou ocultada, escondidinha, boca calada, quietinha na dela, né? Por 5 meses. Deus, ele tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos. Bom, a realidade, né, deles era essa. Mas Deus aqui, ele vai criando a expectativa. Ele vai formando e trazendo a memória, dando para o Zacarias, o sacerdote, a esperança. Deus, ele vai criando dentro. Ele vai fazendo dentro. Ele disse que um dia chegar um dia que ele não ia habitar em casas feitas por mãos, mas ele ia habitar onde? Na casa que ele criou, feitas não por mãos de homens, mas pela dele. E quando ele vai fazendo na nossa vida isso, Jesus, ele vai se manifestando, ele vai crescendo, ele vai se tornando ele dentro de nós através da nossa caminhada, através da nossa história com ele, da nossa caminhada. É um processo. A gente fala assim, eu quero ser como Jesus. Você se converte, você é como Jesus na sua conversão, mas o processo desse Jesus aparecer na minha vida e na sua vida, é assim? Não. Ele vai fazendo isso através da nossa história com ele, através do tempo, né? Então, ele vai sinalizando isso dentro do coração. Isso é advento. Isso é advento. É o trabalho do Senhor dentro de nós, trazendo à memória o que pode dar esperança, trazendo à memória aquilo que ele já fez, quem ele é, a nossa história com ele, e ele vai caminhando para o desfecho daquilo que ele realmente quer fazer. É assim comigo? É assim com você também. É ou não é? É assim com a gente. E aí ele vai fazendo isso no Zacarias. Gente, Zacarias não era um indulto, ele era uma pessoa, ele era um sacerdote, justo ainda. Diz a Bíblia que ele era irrepreensível, né? E ele, no seu trabalho de sacerdote, recebe a visita, né? E do anjo que eles vão ser pais, o anúncio de um nascimento. O anúncio de um nascimento de alguém que ia ser ainda muito importante. A expectativa e a realidade. Eles eram velhos sem esperança, essa é a realidade. A expectativa, Deus fala, gera esperança, aparece o anjo no altar. Diz que a oração foi ouvida, a esperança em meio à desesperança. Porque o que ele diz lá? Como que isso vai ser? A gente já é velho, não tem mais nada para nós. Agora, que nem diz muita gente, é morrer. E morrer, gente, pelo amor de Deus, o sangue de Cristo tem poder, né? Tem essa história de morrer, né?
Aí, nessa história, eu ainda vejo assim, algumas lições. Pode um ser cheio do Espírito Santo desde o ventre, desde a gestação? Aqui diz que sim. Aqui diz que sim, né? Sim, pode ser desde o ventre escolhido, né? Aqui diz que ele seria, lá no verso 15, ele será, né? Não beberá vinho nem bebida forte, ele será grande diante do Senhor, será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, né? E a expectativa do povo versus a realidade. Lá no versículo 21, lembra que o Zacarias está lá dentro do templo, dentro, né, do altar do Santo Santo, e está demorando. E o povo lá fora já está esperando, porque ele está demorando. E se um demorava lá dentro, o que será que podia ter acontecido? Morreu. Mas tinha um sininho na barra da saia, sabe disso? Que tinha um sininho, Deus mandou construir, fazer tudo certinho, né? Tinha um sininho na barra das saias dos sacerdotes, que era, enquanto ele estava lá dentro, se ouvia o sininho, ele estava vivo. Se o sininho parava, ele morria, né? Aí tinha que puxar com a cordinha, esse era o sinal, né? Mas ele estava demorando muito. E qual era a expectativa desse povo lá fora? Né? O povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que tanto ele demorava lá dentro. Então, qual era a expectativa? Né? Expectativa do povo versus realidade. Né? A expectativa era de que ele tinha acontecido alguma coisa, podia ter morrido, eles podiam não estar ouvindo o sininho, né? Podia estar morrido. E a realidade? A presença de Deus. A presença de Deus. Lembra que teve um período de 400 anos de silêncio de Deus? Que Deus não teve profeta, não falou nem nada? Então, esse foi um dos primeiros tempos que Deus falou depois, né, disso. Aí, a presença de Deus ali. Então, a expectativa, ele vai voltar morto, o que será que está acontecendo? E a presença de Deus muda o rumo da vida e da história de Zacarias. Né? A presença de Deus ali muda a história dele, que ele era um velho sem esperança, enche o coração dele de vida e esperança. Zacarias ficou mudo, não podia mais falar, mas ele sabia o que Deus tinha feito e o que Deus falou para ele lá no seu coração. Porque ele duvidou, o anjo disse que ele ia ficar mudo até o nascimento do neném, né? Ele sabe a experiência que ele teve com Deus no altar. Isso gera esperança. Você sabe a experiência que você já teve com o Senhor. Você sabe o que Deus já fez na sua vida. Você sabe o que Deus já escreveu dentro do seu coração, a experiência que você teve com o Senhor. Nos altares da vida que você teve que se prostrar diante dele. E isso é o sinal. Isso é o sinal de que vale a pena. Isso é o sinal de que vale a pena arrumar o berço de Jesus. Isso é o sinal que vale a pena. E aí, o que vai acontecer, né? A Isabel concebeu, ficou 5 meses, não falou, contemplou no seu coração. Qual é o propósito disso? Aí vem o prenúncio do nascimento de Jesus Cristo. Logo ali, fecha esse capítulo, depois volta lá para o capítulo, né, do nascimento de João Batista, depois vai para o nascimento de Jesus. Mas aqui, né, o que acontece? No 6º mês, aparece o anjo para Maria. No 6º mês de quem? De gestação da Isabel. A Isabel, ela morava longe, nas montanhas, né, na região montanhosa, longe da Maria. E não tinha WhatsApp, não tinha o homem do ovo, que passa, né, com alto-falante, não existia nada disso.
E a Isabel não saiu falando aos quatro ventos o que tinha acontecido. Ela ficou caladinha. Deus ministrando seu coração, isso, propósito de Deus, certo? No 6º mês foi o anjo enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, certo? E fala com a Maria e diz que ela vai ser mãe de quem? De Jesus, do Filho de Deus. Aquela profecia lá de Isaías, sabe? Que Deus vem aquecendo o coração da humanidade, que às vezes esquece, depois o Senhor traz à tona de novo, né? Aquilo que ele faz com a gente. Aí ele pega e fala, né? Que ela vai ser mãe do Filho do Altíssimo e lhe dará o trono de Davi, ele reinará, o seu reinado não terá fim, né? E a Maria diz, como que vai ser isso? Né? Tô ficando louca. Aí ele diz que vai descer do Espírito Santo, vai pousar sobre a vida dela, a sombra do Altíssimo vai encobrir, ela vai conceber. E aí, o anjo, versículo 36, gente, o anjo diz, e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que se dizia ser estéril. Pensa você, mocinha, está se preparando para casar. Aí aparece um anjo, não era comum, e diz que você vai ser mãe do Filho de Deus, que a profecia está se cumprindo. Como que você vai falar isso para o seu noivo? Ela ficou igualzinha a gente, quando Deus ministra no nosso coração e a gente fala assim, Deus, eu preciso de confirmação. Deus só confirma isso, não é? Senhor, eu preciso de confirmação. Senhor, eu preciso de confirmação. Gente, olha só, ninguém sabia de nada, nem a Isabel sabia da Maria. Presta atenção. Aí o anjo pega e fala para Maria. O que a Maria faz? Maria pega, né, a mochilinha dela, pega o lanchinho dela e zupe para as montanhas. Porque era isso ou não era que você ia fazer também? Eu vou atrás de saber se isso é verdade, porque eu não posso estar ficando louca. Sim ou não? Corre lá. Chegando, né? A Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que se dizia estéril. Porque para Deus não é impossível. E aí Maria diz, então está aqui a serva, né? E que seja feita a sua vontade, conforme a tua palavra em mim. E aí ela se mandou para lá. Foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ela saudou a Isabel. E quando a Isabel ouviu a saudação, a criança estremeceu no ventre. João Batista estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres. Lembra que não tinha WhatsApp? Que nenhuma das duas sabia? Quem foi que comunicou no coração? Que a Maria ia ser mãe do Filho de Deus? Quem que gera? Quem que cria no nosso coração? Quem que faz tudo e consuma a gente? Quem que nos leva, quem que nos conduz? Quem que sinaliza, quem que faz as coisas e nos leva a ver os sinais dele, a ter experiência com ele? Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz, ela nem tinha visto a Maria, né? A voz, a saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Amém? Ela vai, então, e confirma que a Isabel realmente está grávida no seu 6º mês. E Maria fica ali com ela mais 3 meses, ou seja, até o nascimento de João Batista, e aí a Maria volta para casa, né? O coração de Maria, cheio de expectativas diante de todos os acontecimentos e anúncio da nova vida diante do impossível e da desesperança.
elas são cheias do Espírito Santo, ficam um tempo lá, provavelmente cuidando de algumas coisas do enxoval, que é isso que a gente faz quando a gente está esperando o neném, né? Ela fica lá, então, por mais 3 meses, até o nascimento de João Batista. E volta para casa. E aí começa a história do nascimento, né? De João Batista e depois do nascimento de Jesus. Advento é isso, é arrumar a casa, é criar expectativa antes, é se antecipar, é se adiantar, é ter uma atitude antes do evento. Eu definitivamente compreendi o que é o advento e o porquê que a gente faz esses preparativos e começa a celebrar 4 semanas antes. Porque é o meu coração que quer se antecipar para que a caminha do Senhor, que a caminho, o berço de Jesus, que as coisas para o Senhor estejam arrumadas para que a luz brilhe, para que Ele nasça, para que a esperança, para que a vida se renove, para que o nosso ano difícil, né, seja vencido pelo amor, pela fé, pela esperança, pelo renovo, né? Então, a gente tem que ter atitude antes do acontecimento. Eu decidi arrumar a casa, o berço, né, o meu coração, para o nascimento de Jesus. Para a vida, para a salvação da luz do mundo. Aquele que é capaz de colocar tudo no lugar. Aquele que é capaz de colocar as coisas que eu entendo e as coisas que eu não entendo no lugar. Aquele que é capaz e foi, né, de dizer que ele não veio condenar o mundo, mas veio amar. Ele não veio exterminar, mas ele veio curar. Ele não veio condenar, ele não veio apontar o dedo, mas ele veio amar. Ele veio ser luz. E ele quer sinalizar a luz dele no mundo através da morada dele no meu coração e no seu coração. Ele habitou nessa terra através da humanidade em forma de gente, mas sem a humanidade corrompida. Para que eu e você pudéssemos saber que é possível, que nós podemos ter atitudes de preparar o nosso coração para receber e para ser a luz do mundo. Amém? Vamos ouvir o Ministério de Louvor enquanto eles cantam uma canção que a gente possa estar colocando diante de Deus a nossa vida e pedindo que nós tenhamos a atitude de criar expectativas dentro do nosso coração, para que Deus coloque as coisas dele na nossa vida. Que ele crie expectativa da gente arrumar também o berço para o nascimento dele. Se só se for a noite chegar, tu és meu abrigo.
Se a tempestade me alcançar, tu és quem me guia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu glórias a teu nome. Nós te somos gratos, nós te louvamos, nós te adoramos pela presença do Senhor na história da humanidade, sinalizando, Senhor, que o Senhor é o Salvador do mundo, sinalizando que Jesus é a luz do mundo, que Jesus iria nascer para poder brilhar, para poder nascer dentro do nosso coração. Nós queremos te louvar, Senhor, pela presença do teu Santo Espírito que ministra as nossas vidas nessa noite. Eu sei, Senhor, que o Senhor ministrou ao coração de cada um dos teus filhos, naquilo que cada um tem necessidade, Senhor. Necessidade da tua presença, necessidade da tua luz, necessidade do renovo da fé, da esperança, do renovo, Senhor, da vida, da luz que brilha, Senhor, na escuridão. Deus, em nome de Jesus, acende, Senhor, a chama, acende, Senhor, a luz na escuridão, Senhor, de cada alma, de cada vida, Senhor, que tem se sentido apagado, Senhor.
Renova, Senhor, a esperança. Renova, Senhor, a fé em Ti. A fé, Senhor, na luz da vida. Na celebração da vida, Senhor. Toma, Senhor, cada vida nas Tuas mãos. Traz a memória, Senhor. Constrói uma história do Senhor dentro de cada um de nós. Continua, Senhor, a contar essa história. Continua, Senhor, a afirmar, Senhor, quem Tu és, através da experiência contigo, Senhor, dentro de nós, Deus. Porque o Senhor sinalizou na história, Senhor, da humanidade, com experiências, com providência, com, Senhor, provisão, com os Teus profetas, com a presença do Senhor, com todo tipo, Senhor, de provisão o Senhor foi dando, para que a humanidade, Senhor, chegasse até hoje, crendo que o Senhor é a luz do mundo, que o Senhor é o Deus que brilha na escuridão, que o Senhor é aquele que renova a vida e a esperança. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Enche o nosso coração, a nossa mente, Senhor, daquilo que nos dá esperança. Enche a nossa mente, o nosso coração, Senhor, de atitudes, Senhor, de antecipar, Senhor, para Te servir, para Te louvar, para Te glorificar, Senhor, para preparar a casa para o Senhor, para preparar o coração para o Senhor. Nos dê atitude, Senhor, de nos prostrarmos diante do Senhor, de trazer, Senhor, para diante de Ti o nosso coração, para que o Senhor possa, Senhor, entrar, Deus, e fazer morada. Que o Senhor possa, Senhor, também entrar, Deus, e iluminar as partes que ainda nós não vemos e que precisam ser, Deus, iluminadas, que precisam ser arrumadas, que precisam ser curadas, que precisam ser limpas, restauradas. Oh, Senhor, nós precisamos de Ti. E por isso, Senhor, toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Nós queremos ir para casa, Senhor, com a nossa fé, a nossa esperança renovada, Senhor. A nossa vida renovada, com a cama, com o berço de Jesus no nosso coração, pronto, Senhor, arrumado, que o Senhor, com o Senhor aqui presente, nascido, luz vibrante, Senhor, dentro de nós, luz de vida, nos fortalece, Senhor, nos abençoe, Deus, derrama a Tua graça sobre as nossas vidas. Derrama a Sua graça sobre a nossa família, renova as nossas forças, renova a nossa esperança, a nossa fé. Renova, Senhor, o nosso físico, o nosso psicológico, o nosso intelectual, Pai, em nome de Jesus. Porque tem coisas, Senhor, que a medicina faz, tem coisas que médicos fazem, tem coisas que a tecnologia faz, mas existem coisas que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode trazer cura. Só o Senhor pode trazer vida. Só o Senhor pode trazer, Senhor, renovo. Só o Senhor pode, Deus, curar almas, curar vidas, salvar, Senhor, e curar áreas da nossa vida que só com o toque do Senhor pode acontecer. Toma, Senhor, nas nossas vidas, nas Tuas mãos. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos. Que a graça do Senhor, a paz que excede o entendimento humano, que a luz de Cristo brilhe cada dia mais nas nossas vidas e na vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer ficar por dentro de toda a igreja e todo o conteúdo gravado que for ao ar? Acesse youtube.com.br, procure por Metodista Central de Biporã, acesse o canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho com todas as notificações para ser avisado.